Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está aqui sempre juntinho comigo para aprender sobre temas tão interessantes. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a trajetória dessa ortodontista e médica em formação que tem, assim, laboratório, a clínica, para você curtir essa experiência. De onde surgiu essa ideia? Ninguém ensina a gente, muitas vezes, a empreender. E nem na faculdade não ensinam a empreender, ainda mais em profissões da área da saúde, né? É muito difícil ter esse pensamento. Então, o que a gente vai trazer hoje aqui é para abrir mesmo a mente, tanto das pessoas que vão se inspirar na trajetória da minha convidada, quanto outras que vão se identificar com ela para buscar o tratamento que precisam. Minha convidada é a doutora Daniele Lima, ela é ortodontista e médica em formação. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço de poder mostrar um pouquinho da minha história, dessa carreira, né, profissional que eu estou bem focada, então é um prazer. Muito legal, porque eu quero começar do início, porque hoje quem olha quem te vê aqui, onde você já está hoje, às vezes não sabe o que se passou, né? Então, como será que isso foi? E eu abri, como isso foi construído, né? E eu abri o podcast falando sobre ninguém ensina a gente a empreender. E hoje, e ainda mais as carreiras da área da saúde, mas em todas, se a gente for pensar, né? Quando você é a sua marca, quando você decide que você mesmo é a sua marca, ninguém te ensina e você pode ter a faculdade que você quiser, que muitas vezes isso não é, ao menos, falado, citado, mencionado, e muito se espera desse empresário, né? Então, queria que você falasse, antes da gente partir do ponto que você está hoje da tua carreira, de quem é a Daniele hoje, conta um pouquinho da tua história, tanto da escolha pela odontologia, quanto pela escolha da especialidade em ortodontia, tua vida até chegar aqui, tudo que você acha interessante, que você queira compartilhar com a gente, para inspirar e para que as pessoas consigam se identificar, porque muita gente tá te assistindo, vai se inspirar profissionalmente e outras pessoas vão dizer, é com ela que eu quero me tratar. Ai, que maravilha, será um prazer. Isso que você falou é muito importante, né? Porque na faculdade ninguém ensina como que como é empreender, como é ser uma gestora, como que é ali. E foi um grande desafio. Mas desde a graduação eu sempre quis e almejei sempre muitos polos, muitas coisas. E hoje eu vejo que nesse momento da minha carreira mas eu estou conseguindo chegar mais ou menos onde que eu quero. Com unificação, né, da medicina, do laboratório próprio. Mas hoje, eu olhando lá atrás, há 10 anos atrás praticamente, foi um desafio. Com medos, erros, né, ali na parte da gestão, será que eu estou fazendo certo? Será que eu aumento mais? Então, foi um grande desafio, né? As profissões da área da saúde têm isso, né? Então, será que se eu aumentar uma sala, será que se eu aumentar o meu horário, será que eu vou ficar mais ociosa ou será que o paciente chega, né? Você falou do laboratório, então você tem hoje várias frentes. Primeiro, você é de São Paulo, é formada aqui, fala um pouquinho dessa... Eu sou de São Paulo, né, formada na Universidade 9 de Julho, sou especialista pela São Leopoldo Mandic, e na verdade a odontologia eu escolhi justamente pela minha ortodontista, porque eu achava lindo a maneira do cuidado, do tratar que ela fazia, e aquilo me espelhou, eu tive como um espelho, e me inspirou. Eu falei, bom, sempre gostei também da medicina, fiz cursinho para medicina por um período, e eu falei assim, são as duas áreas que eu quero. E hoje eu entendo o porquê que a medicina teve que vir após, porque um pouco mais madura, eu consigo lidar com mais facilidade com a pressão, com o dia a dia, né, ali da medicina, e também tendo um cuidado com o paciente. E foi aí que começou. Na verdade, a Declin surgiu em um congresso onde eu via a tecnologia, eu gostava de falar muito e queria ir para esse mundo da tecnologia, de toda a estrutura que eu tenho lá.
graças aos patrocínios, né, que incentivaram, acreditaram e investiram. E em relação a tudo, eu tenho CAD/CAM, eu tenho as fresadoras, eu tenho tomógrafo, eu tenho tudo que o paciente não precisa sair. Já desde, na época, já tem uns 10 anos atrás. Então, eu vi que eu consegui passar na frente de muitos, né? E eu falei assim, e agora? Agora eu tenho que fazer dar certo. Então, lá, trabalhando mesmo, iniciava das 6 da manhã até, às vezes, meia-noite, 1h. É porque antes, no início, comecei com 3 pessoas. Hoje, a minha equipe, já estamos em 25 pessoas. É bem desafiador, mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, obrigada, Deus, né? Até o D de Declin vem que eu sempre falei, D de Deus, D de Daniele, D de digital. Então, tudo que eu vejo como propósito, tudo que eu almejava lá atrás, poxa, eu quero comprar a marca mesmo, Declin, odontologia, né? Porque eu quero se tornar referência, eu quero ter franquias de alto ticket, de alto padrão. E eu tô vendo que hoje já está caminhando para isso também. E até mesmo a medicina se tornando multidisciplinar, eu falava assim, poxa, quero deixar integrado. O paciente já vem aqui, ele não precisa sair para nada, para fazer nenhum exame de tomografia panorâmica, porque eu tenho tudo lá. Já tinha o laboratório próprio, mas era uma fresadora, era realmente mínimo ali, só tinha um técnico. E hoje eu consegui colocar o D-Lab nessa mesma estrutura, só que hoje a gente já consegue, estamos com 4 salas para atender outros dentistas. Legal. Né? E agora vindo o DMED também, que começa já a partir de março. A nutrologia, vamos iniciar com nutrologia, porque eu entendo que um paciente é como um todo. Eu não vou cuidar dele só do sorriso. Ele é muito melhor para áreas cirúrgicas, para procedimentos cirúrgicos, você está totalmente alinhado, totalmente com as vitaminas em dia. Então eu falei assim, está chegando onde que eu quero. E existe isso, né? De você se sentir tão confortável em um lugar, mas você fala, ai, pena que não tem tudo aqui, né? Então, você pode pensar, tem um lugar que você vai que você fala, aqui eu sou tão bem atendida, às vezes é uma clínica ginecológica, às vezes é um lugar que você vai passar com a sua Nutri, mas só tem Nutri, só tem gineco, né? Você fala, queria que tivesse tudo aqui, porque eu gosto desse... Então, o que você está criando é justamente esse lugar onde a gente vai poder ser atendido e acolhido de todas as formas. E começou pela saúde bucal. Exato. E a saúde 360, que é o teu objetivo. É isso. Tá. E eu penso na excelência, desde o paciente chegar na recepção, ele tem que sentir esse cuidado, esse personalização, que ele não está ali só por estar, ele está ali para ser cuidado e eu prezo muito isso, né? Quando você escolheu a ortodontia, e você falou que desde o início você já trabalhava com outros profissionais ali, porque a orto é uma parte, né? É isso. Como que é essa divisão? Como é que você espera que seja isso para que a pessoa chegue? Às vezes ela tá vendo que o dente precisa ser alinhado, mas faz 10 anos que ela não vai ao dentista. Isso. E eu falo isso, a pessoa fala, 10 anos Eu entrevisto profissionais da saúde há 20 anos. A quantidade de relatos que eu já escutei, que eu já recebi. Isso. Tem gente que não sabe como é que usa o fio dental. Tem, infelizmente, né? E por isso que essa informação tem que ser passada sempre. Mas 10 anos, muito tempo. Quem que não foi ao dentista nos últimos 10 anos? Existe. Isso é uma colocação muito importante, porque eu lembro como se fosse hoje, em uma aula da odontologia, que falava assim, que o professor falou assim, hoje vamos aprender a escovar os dentes. Na hora você fala assim, imagina, eu sei escovar os dentes. Não, tem a técnica certa. A técnica de base modificada que eu utilizo lá na clínica. Isso é muito importante. Todos os pacientes que vão fazer lá a profilaxia, né, que é a limpeza, já é orientado. Recebe uma escova, um fio dental. Justamente, eu peço para cada profissional orientar como passar o fio dental, como escovar, porque isso muda muito. A saúde começa pela boca. Não, você acha que a gente fica com a mesma destreza ali na coordenação motora a vida inteira, né? Então, de repente, você acha que você tá fazendo certinho, você não tá. Né? Aí tem esquece. A pega certa, tem a escova certa, que normalmente eu sempre falo assim, olha, segura como se fosse uma caneta.
em 2 dedos. Por quê? Porque senão acaba tendo retração. Você acaba escovando com muita força. Então, 2 dedos, a cabeça tem que ser pequena, da escova, as cerdas do mesmo tamanho, macias. Então, isso tudo é orientado. E eu dou uma escova de referência para o paciente. Não que ele tenha que usar somente aquela, mas já para ele saber, essa daqui que eu tenho que ter como referência. Legal, ótimo. Então, você falou Declean, The-Lab e The-Med, né? E hoje, então, no Lab, que é o laboratório, inclui as fresadoras que você falou, CAD/CAM. Isso. O que essas máquinas fazem? Elas fazem a gente tem a impressora 3D, que normalmente o CAD fica, que é o scanner, fica na clínica, escaneia o paciente, aquele negócio de moldar, lá não existe. Não existe moldeira, é quase, assim, impossível a gente usar. A maioria das vezes a gente usa já lá as tecnologias. Eu tenho a da Dentsply Sirona, a Itéreo, Trishape, tenho todos os scanners. E a gente escaneia o paciente, uma que já vai mostrando para ele tudo que ele precisa fazer na boca. Ele vê. É diferente só do que eu estar olhando no espelhinho e falar. Quando ele vê, ele fala assim, nossa, realmente. A gente mostra o cuidado, a gente mostra o que ele precisa fazer. Né? E nesse escaneamento, o que ele precisa ser feito de lentes, de coroas, já manda para o laboratório. E o laboratório imprime lá, que tem impressora 3D, e fresa o dentinho quando precisa. Então, é tudo feito digitalmente. Então, aconteceu uma situação, você perdeu um dente ou a sua lente quebrou, não precisa ficar sem. Não, e lá também temos a tomografia panorâmica, o paciente não precisa sair para nada. Normalmente, o paciente de primeira avaliação já está orientado, chegou, fazer fotos, ir na panorâmica, tirar a panorâmica, a gente consegue ver, até mesmo em questão óssea, vai para a sala, faz todo atendimento personalizado, passa o scanner, mostra para ele o que ele precisa fazer, a necessidade dele, e aí depois, o que, dependendo da especialidade que precisar, a gente encaminha para os próprios profissionais. Lá eu tenho uma professora de graduação, que eu fico muito lisonjeada de tê-la, doutora Karine. Ela faz a parte de de endodontia e também ela faz harmonização. Eu fico assim, lisonjeada porque ela trabalha na clínica dela e na Declean. Porque ela sabe que lá que os processos são certos, não tem nada que é aquela enroladinha que os pessoas... Não, eu falei, eu quero dormir tranquila e sempre com a transparência. Então, tem lá as especialidades, todas as especialidades de odonto, tem 2 profissionais de cada área. Até mesmo porque às vezes o paciente se simpatiza um pouco com simpatiza com o outro, né? E por eu não estar lá, eu sempre mostro... Isso que eu ia perguntar. Como é que é, então, hoje? Porque você faz medicina, além de ser essa dentista incrível, empresária. Então, gerenciar tudo isso e ainda fazer medicina? Foi um grande desafio. Não vou te falar que foi um grande desafio, mas foi até através de uma palavra, de uma paciente. Eu falei assim, bom, se for realmente da vontade de Deus, vai dar certo. E aí que tudo começou a dar certo e a expansão da Declean. Porque aí realmente hoje eu vejo que eu sou empreendedora, né? Eu não consigo atuar, claro que foi muito difícil. Tive muitos pacientes que falavam que queriam só passar comigo. E eu entendo, foi um pouco assim, relutante. Mas lá hoje eu com a doutora Andréia, que faz a parte de ortodontia, a doutora Stephanie, que é minha gestora também, tá dando todo esse acolhimento, então eles conseguiram me esquecer ali um pouquinho. Te esquecer não, jamais, mas confiar no profissional em que você confia. Exato. Essas escolhas, porque se você pensar, tudo que tá relacionado à saúde, eu confio em você, mas Exato. Você vai fazer várias escolhas que eu não faço a menor ideia. De produto, de material, de técnica, né? Você pode me falar o que você vai fazer, mas eu não sei qual é a outra. Provavelmente eu não vou saber qual é a outra técnica possível, disponível, né? Se tá ali à disposição ou não, se o profissional é competente naquela técnica para fazer. Então, quando a gente escolhe o profissional, a gente escolhe as suas escolhas também, né? Então, quando você indica alguém, é uma responsabilidade. É isso que foi um grande desafio. Às vezes a gente não quer indicar alguém para um emprego, para não ficar com aquela... Não tenho certeza, melhor não indicar, que você fica com uma responsabilidade, né? Assim, imagina uma clínica que leva o teu
né? O teu nome, é você, com a sua assinatura, porque eu entendo que tudo ali tem a tua anuência, a tua assinatura, e indicar o profissional que vai atender os teus pacientes. É isso que foi, assim, eu te confesso que foi um grande desafio, porque a minha maior preocupação quando eu fui iniciar a medicina era exatamente isso. Eu preciso ter profissionais aqui de qualidade, porque os meus pacientes estão confiando em mim. E graças a Deus, assim, que as coisas foram acontecendo, e hoje eu tenho grandes profissionais. Tenho essa professora de graduação, tenho mais uma outra também que dá aula, porque ela já vê que ali não existe jeitinho brasileiro, é tudo da maneira correta, claro. Até o paciente, a gente gosta de mostrar o expurgo, onde que é a lavagem dos materiais, esterilização, porque para ele ver do começo ao fim que é tudo da maneira correta. Excelente. Isso dá tranquilidade para quem vai passar. Às vezes a pessoa nem sabe tanto desses processos, mas quando você fala, eu sou essa pessoa, eu gosto de visitar, eu gosto de conhecer, até por curiosidade mesmo, né? E esse carinho, esse cuidado, isso é tão importante, né? A gente saber que isso é feito, é pensado. Às vezes a gente não faz ideia do quanto se tem de gasto só da gente sentar na cadeira do dentista. É exatamente, né? Isso. Você vai sentar na cadeira do dentista, isso você já começou com um gasto ali, né? O profissional já investiu ali em você naquele momento para te atender, te avaliar. E isso não é brincadeira. Quando você fala que não tem mais a moldagem, né? Aquilo era horrível, né? Todo mundo fala assim, eu me engasgava. Eu falo, aqui não tem erro, não se preocupe que aqui é escaneado com a câmera. Mas realmente, eu lembro dessa época. Ainda bem que hoje, né, não é todo... Eu sei que é um investimento, acho que é mais caro que muito carro por aí, né? Cada aparelho desse é um investimento grande. Aliás, tudo na odontologia é caro, mas... Não, você é da ortodontia, né? Mas aqui, levando para as outras áreas da odonto, dá previsibilidade também através do escaneamento? Dá muita previsibilidade. Inclusive, a gente consegue mostrar antes e depois para o paciente. A gente sabe que na área, tanto da medicina, na área da saúde, não é uma ciência exata, mas ali a gente consegue mostrar, principalmente também de alinhadores, né? Eu atendi por 3 anos lá, full time. Eu falo que primeiramente eu sou dentista, amo ser dentista, e quando volta a minha rotina da medicina, eu sinto muita falta de estar na clínica, de estar presente. Eu gosto dessa comunicação com os pacientes, mas ali a gente consegue mostrar mais ou menos como ele vai ficar, o sorriso final, como que a gente consegue dar essa previsibilidade. Legal. Pensar aqui, né, do planejamento. Quão importante você acha que é o planejamento e como é que você fez em tudo? Porque para tudo isso surgir, precisou de planejamento. Aqui eu tô entendendo que você não deixa de planejar. Tô entendendo que os processos aqui, o teu maior processo é o planejar. É isso mesmo. O planejamento iniciou desde o início, desde pensar nos retrabalhos que eu via, assim, muitos dentistas falando. Eu retrabalho. Eu falava, poxa, então é importante eu ter um laboratório próprio, porque aqui eu consigo supervisionar tudo, do início ao fim, a qualidade. Então, sempre muito planejamento, sempre tudo pensado para conseguir um resultado, né? Não só estético, mas pensando em função. A estética a gente pensa sempre após. Claro que é muito importante, mas pensar também na saúde e na função. Né? Às vezes é o estético, a parte estética que leva a pessoa ao consultório. Vou te falar que é a maior parte, viu? E aí a surpresa é quando você fala, olha, o profissional fala, olha, a gente tem alguns passos aqui antes. Às vezes até dá para começar a fazer um processo, né? Enfim, alguma coisa estética dá para fazer, mas às vezes não tudo, não o que levou a pessoa a buscar a clínica. Como que é essa conversa? Como é que você instrui para que seja essa conversa? Para não ser um grande balde de água fria e ser uma grande motivação para o paciente. Olha, vai dar tudo certo, vai ficar bem melhor do que você imaginou. Mas a gente tem uns degraus aí para subir antes. É super engraçado, porque já aconteceu de vários pacientes irem e falar assim, olha, porque lá a gente também faz a área de harmonização, né? E aí eles falam assim, não, eu só vim para fazer a harmonização, mas eu vi que estava sentindo aquela necessidade
da saúde bucal. Ela falou assim, olha, vamos tirar a sua panorâmica, isso daqui é norma da clínica, tirar a sua panorâmica, fazer a sua avaliação bucal para você ver. Quando ele vê, aí ele entende. E eu explico, e os profissionais também explicam a importância de. E aí a gente consegue converter a grande parte desses pacientes que vão só pensando na estética. Legal. Lente de contato é algo que atrai muitas pessoas, né? É pra todo mundo, assim, só pra quem tá em casa já tirar essa dúvida? Não é pra todo mundo. É isso justamente que eu estava falando, né? Porque tem que ver a sua saúde gengival, tem que ver também se tem outras questões importantes ali, a falta de um dente. A gente primeiro vamos reabilitar, né? Eu acho que primeiro vem a função, a saúde e depois a estética, porque as lentes são estéticas, né? Mas que primeiro tem que vir a saúde. Legal. Você falou de retrabalho, mas tem uma... Não sei se a culpa às vezes é do paciente, não sei se a gente pode falar isso, mas sabe quando você tem problema, ele custa, vai fazer um dente... Custa, claro que custa. Você escolher um material, escolher um bom material. Tem um custo, isso é dinheiro. Aí você fala assim, o paciente fala assim, ai, dá só um jeitinho, doutora. Mas eu só quero ficar, só pra não ficar ali. Às vezes é aí que mora aceitar fazer uma coisa que você sabe que às vezes custa metade do preço, não vai durar metade do tempo, vai durar muito menos. Como entender isso? Na parte empresarial também, porque você pode perder o paciente. Se você não faz. Já aconteceu, sim, de eu perder, de ver uma situação que o paciente estava sem condições nenhuma. E eu falei que primeiro ele precisava de um tratamento periodontal. A gente cuidar daquela gengiva. E ele falou assim, mas eu vim de outro profissional. Eu falei assim, infelizmente ou felizmente, dessa maneira eu não consigo trabalhar. Ou a gente segue o planejamento de cuidar, de mostrar, né, ali que ele precisa, que ele necessita, para não fazer só por fazer ou pensar no retorno financeiro. Eu tento sempre mostrar, e os profissionais lá, eu frezo muito isso, sempre a verdade. Sempre a verdade. Ali você não pode ver, claro que tem que ter o retorno financeiramente, mas ver como um comércio, tem que ver como verdade. Você explicar e falar o tratamento certo, independente de qualquer coisa. Porque a gente pega, e é muito triste, tá? Eu acredito que em toda a área, também agora na área da medicina eu vejo, alguns profissionais que tentam ali, mas na odontologia, o que tem de profissionais que esse jeitinho, vamos fazer desse jeito, eu não consigo nem pensar nisso lá na Declin. Legal. Então, para o paciente confiar, né? Se está sendo feito ali é porque é o melhor, né? Claro que você pode escolher algumas coisas. Eu falei do material, né? Às vezes tem material que custa um pouquinho mais caro, o outro que também é bom, mas é um pouquinho mais barato. Às vezes algo que é nacional. Isso. Essa conversa eu acho que pode existir, tudo bem, né? Sempre lembrando que a clínica já faz as suas escolhas, né? Você não vai colocar lá dentro um material que você não confia só porque ele vai onerar menos o tratamento. Mas dentre aqueles que estão aprovados por você, tem a variação do preço, isso acontece sempre, tudo bem. Agora, me chama bastante atenção, eu acho que quem está assistindo essa entrevista pode se perguntar, você já deu aquela pincelada, mas você decidiu iniciar o curso de medicina já sendo uma profissional, uma dentista, uma ortodontista consolidada. Exatamente. Precisou de mais coragem ainda? Mais coragem. E como volto a falar, foi assim, já tinha feito, antes de ingressar ao odonto, cursinho para medicina, né? E eu não entendi, mas também gostava muito da odontologia. Eu falei assim, senhor, eu não tô conseguindo entender primeiro qual que eu faço. Eu sempre deixei ali na minha gavetinha a medicina, mas hoje eu entendo, porque hoje, com a minha experiência, com tudo, eu consigo conduzir tudo de uma maneira um pouco mais leve. E foi até uma paciente que ela revelou mais ou menos, né? Eu acredito que o seu cuidado, ela falou assim, o seu cuidado é diferenciado. Você tinha que levar isso para medicina. Porque você gosta de cuidado, você gosta de atenção. Tinha paciente lá que me levava até chocolate.
que eu sou ortodontista, às vezes não usava o Invisalign, um alinhador. Porque tem que usar 22 horas por dia. Exatamente. E aí chegava assim, ai, doutora, desculpa, eu não consegui utilizar. Mas aqui eu trouxe chocolate. E a gente usava como terapia até, de repente, a nossa consulta. Então, assim, você via. E ela até me falou assim, o seu cuidado é diferenciado. A gente tá precisando na área médica de profissionais assim. Eu falei, então vou tentar. Se for pra ser, Deus vai guiar e vai ser. E guiou. E guiou. E aqui agora já no 4º ano, quase finalizando. E agora eu vou integrar, a minha intenção é ir pra dermatologia ou nutrologia, porque eu já faço a área de harmonização, mas é com um conhecimento mais refinado, mais diferenciado, né? Trazendo a saúde. O que eu acho legal é que eu sempre falo que conhecimento, e por isso eu convido a todos a assistirem as mais de 120 entrevistas que a gente tem aqui no canal, e as outras tantas que estão pela internet. Se você colocar meu nome, você vai encontrar dos lugares que eu já passei, de onde eu já estive, as pessoas que eu já entrevistei. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Ninguém. Não. Então é a bagagem que a gente leva e aproveita, né? Não tem como você não aproveitar aquilo que você tem, que aprendeu, né? Então hoje você faz medicina já com uma bagagem muito grande. É totalmente diferente. Eu falo assim, poxa, eu lá na Odonto, se eu tivesse essa experiência e essa visão, seria totalmente diferente. Eu teria uma pressão, mas é uma pressão diferente. A gente já sabe como conduzir um paciente, como estudar, como buscar mais conhecimentos. Hoje, até na área da medicina, o Dr. Fred, minha querida Fran, o Dr. Fred, né, fez meu nariz aqui. Depois nos tornamos amigos pessoais e assistir com ele as cirurgias. Ele até brincou, vou te levar para otorrino. Eu falei, será? Mas assim, é um campo tão lindo de ver ali o cuidado, a maneira como faz. Eu falei assim, mas essa técnica é só sua. Será que eu pego? Até brinquei. Mas é de uma maneira, assim, diferente. Que na Odonto, eu podia ter aproveitado mais também naquele início de falar assim, vou lá, vou conhecer outras cirurgias, vou ter outros conhecimentos, né? Mas com a medicina eu consegui ser de uma maneira mais madura. Perfeito, perfeito. E é um curso desafiador, né? É uma profissão desafiadora, com certeza. Mas o curso é muito desafiador, né? Então, tem todo o investimento que você faz, não só financeiro, mas da sua vida. Você investe a sua vida nele, né? Então, é realmente algo que, né, estando um pouco mais madura, acho que a gente já consegue lidar com qualquer coisa melhor, né? Eu sempre falei da importância aí de como o dentista tá ali, é o profissional que mais vê a nossa boca, assim, abre, né, e vê e quer conversar com a gente ainda enquanto a gente tá de boca aberta, né? Eu acho legal isso. Eu adoro, vou concordando com tudo. Mas vocês têm esse acesso, mais do que qualquer outro profissional. Eu pensar, quem mais vai ver? Um otorrino? Mas a gente vai menos ao otorrino. Você tem que ir mais ao dentista, gente. Tá indo menos ao dentista, tá errado. É verdade. Né? Tem que ir mais ao dentista do que o outro profissional. Ali vocês são capazes de identificar precocemente lesões, doenças sistêmicas que você às vezes nem tem o diagnóstico e é o dentista que fala. E aí que tal, pra mim, é o pulo do gato da tua escolha de fazer também a medicina, porque por mais que você escolha qualquer área da medicina, você primeiro é médica. Exatamente. Depois você é especialista naquilo que você escolher, né? Então, olha, vem cá, vou te explicar. Às vezes a gente sai do dentista só com um spoiler do que a gente tem que buscar. Olha, busca um profissional, vai ao médico, né? Passa no hospital, vê se você não sabe qual é o acesso daquela pessoa à saúde. Mas se você tem um médico ali... Exato. Pelo menos ele consegue te explicar o que se passa, né? E não colocar no Google, porque aí a gente já tem todos os sintomas, é igual ler bula de remédio. Você começa a sentir tudo que tá escrito. É isso mesmo. É justamente essa intenção. Até porque a endocardite, que dá ali na válvula, dá no coração, justamente é de uma bactéria na boca, que corre ali pela corrente sanguínea. Então, eu consigo falar até com mais propriedade para esse paciente, né? Falando assim, olha como que a saúde começa pela boca. E é isso justamente que, inclusive, eu tenho mais 2 colegas lá de profissão, mas também atuando na medicina.
porque vê essa importância do paciente como um todo. Até o meu tratamento, numa questão cirúrgica, é importante. Olha, né, tá tudo muito bem estabilizado, por isso que eu quero começar com a nutriologia lá, que vamos iniciar com a DMED agora em março, justamente por isso, pra gente ver as vitaminas, ver os hormônios, pra conseguir entregar um melhor resultado pós-cirúrgico, porque lá a gente faz implantes, faz tudo, né? Se o paciente não tá bem, às vezes ele é um diabético e não tem impeditivo para operar o diabético se ele estiver controlado. Exato. Hipertenso, né? Então, mas como esse controle vai ser feito? Às vezes a pessoa fala que tá controlado, mas ela nem sabe qual é o objetivo ali, qual é o target ali que ela deve ter, né, da glicemia. Porque o pós-cirúrgico é muito importante. A gente fala que a cirurgia ali no transoperatório é importante, mas o pós. E aí uma pessoa descompensada, como bem falado, hipertensa, atrapalha todo esse processo de cicatrização. E você falou da saúde que começa pela boca, isso não é slogan de consultório odontológico, não. A gente já sabe que é mesmo, é assim que funciona, né? Então, e aí quando a gente fala das doenças sistêmicas, aqui também me lembra bastante a questão do metabolismo, né? Então você imagina quantas coisas estão ligadas, respiração, quantas coisas estão ligadas a essa parte, né? Que você pode identificar sendo a minha dentista. E levar isso adiante sendo a minha médica. É isso, né? Mesmo. Na verdade, foi essa realmente a grande, assim, intenção. Desde sempre, até inclusive, eu tive uma paciente que era cirurgiã plástica. Ela falou assim, Dani, por que a gente não unifica já logo? Isso logo no início da minha carreira. Por que a gente já não unifica? A gente deixa a Declin aqui já multidisciplinar. Eu tinha isso em mente, só que naquele momento eu falei, não. Nesse primeiro momento eu preciso focar aqui, que era o consultório. Comecei com 2 salas, né? E eu falei, não, agora eu tenho que focar nisso. Mas já era o meu pensamento, desde muito antes. Aí eu falei assim, espera que vai ter um momento certo. Aí hoje ela até brinca, você esperou, né? Você esperou sair do seu lado pra você agora unificar. Eu falei, não, porque tudo tem um momento certo. Se passaram 3 anos, né? Mas a unificação vai abranger o quê? A unificação lá vai ter, na verdade, porque a gente fala Declin, DMED, DLab, só que é uma única estrutura. É num único lugar. Agora, eu vou deixar as salas unificadas, porque antes estavam todas separadas. Agora, em março, a gente vai abrir e deixar uma clínica realmente. O paciente chegou ali, vai conhecer toda a clínica ali na estrutura da odontologia, tudo que temos. Ali no DLab, mostrar também onde tudo é feito, o processo, mostrar os técnicos trabalhando também. E no DMED, mas tudo interligado. Perfeito. Porque o paciente consegue ver e falar assim, poxa, atrativo para o outro. Às vezes vem na odontologia, mas viu que a gente precisa fazer uma cirurgia. Então, primeiro você também vai passar com o nosso nutrólogo, vamos avaliar toda a sua parte metabólica, suas vitaminas. E aí, o DLab, esses exames que você faz, então, eles podem ser utilizados, é só para a estrutura de paciente teu ou outros profissionais podem encaminhar o paciente para fazer ali numa estrutura mais agradável? Porque laboratório odontológico tem, assim, um em cada esquina. Só que é uma fila. Assim, as poucas vezes que eu precisei usar, é uma fila, assim, realmente é algo desanimador, né? E sem cuidado. Exato. Pensa que não tem cuidado nenhum com as pessoas que estão ali. Por isso que muitos pacientes, eles falam. Inclusive, até essa parte de tomografia, que antes tínhamos iniciado com um mini laboratório de prótese, né? Com 2 salinhas. Na pandemia, a gente sentiu a necessidade, foi ali que eu ampliei. Por quê? Porque a gente mandava uma panorâmica, uma tomografia para o paciente, tinha que demorar 15 dias. Aí você fala assim, o paciente já desistiu? Né? Se o paciente já até desmotivou, tem que ir em outro lugar. Ali não. A gente faz a panorâmica, faz a tomografia, né? Então, a gente tem um laboratório de imagem ou de prótese. Então, tem tudo na clínica. Doutora, você fala bastante de Deus. Adoro. Fé, propósito, excelência, né? Então, muito na tua fala. Existe muito isso na tua comunicação, né? Isso é o que se reflete no teu trabalho diário? Como é que você explica isso no teu dia a dia? Eu falo que... até me arrepiei. Porque daqui a pouco eu até me emociono, viu? À vontade. Porque
é exatamente onde que eu vejo, né? Onde que surgiu realmente. Tudo foi Deus. Porque eu lembro como se fosse hoje, quase 10 anos atrás. Eu recém-formada, mandava currículos para alguns profissionais. E eu falava assim, meu Deus, ninguém me aceitou. Mas depois eu fui entender o porquê. Aí no congresso, eu vendo toda aquela estrutura, tudo, eu falei assim, eu vou, então não vou trabalhar para o outro. Não que isso tinha problema, mas porque as pessoas frisavam muito. Não, você tem que trabalhar primeiro em outras clínicas, você tem que trabalhar em outras clínicas para você acabar pegando aquela certa mão, aquela experiência. Eu falei assim, mas todo o conhecimento que eu tenho, eu vou realmente colocar ali no meu. E foi que no congresso, eu falei, não, vamos iniciar. Meu pai falou assim, eu já tenho essa sala aqui que ele já tinha comprado antes de eu entrar tava no cursinho, ele falava, você vai atender aqui. Então tudo foi encaminhando, tudo foi acontecendo. E quando eu fui ver, eu falei, então foi Deus. Eu chorava dias antes, mas depois o projeto dele era muito maior. E eu vejo em tudo. Essa expansão da Declin, o DMED, o DLab, que eu já tinha intenção. E agora eu também já estou criando até aqui de antemão uma mentoria, né, para justamente mostrar lá como que é para um dentista, do início ao final dos tratamentos, de como fazer a gestão. Com isso, estou com a doutora Steph, com a Ju também, de excelência, que está deixando nos mínimos detalhes, tudo na clínica. Então, já para começar a vender também como rede de franquia, de ticket de high ticket. Esse braço educacional é assim, as pessoas se inspiram, né? Porque elas querem saber como é que você conseguiu. Então, você não trabalhou com outra pessoa? Como que você teve essa coragem? Onde você enxergou esse gargalo? Onde você enxergou essa possibilidade, né? Quanto de coragem? Quanto foi de fé? Quanto foi algo que você plantou? Porque, assim, a fé... Você tem que confiar, né? Mas não é só, vou esperar, Deus vai trazer o caminho. É uma coisa, não é passivo, é ativo, né? Então, eu não vou esperar, se não foi assim, porque Deus não quis. Não é assim, né? É confiar. Você tá falando de algo ativo, de uma fé ativa. E não só aquilo, se não deu certo, porque não era a hora. Não. Você faz uma pergunta, você busca uma resposta. Eu brinco que as pessoas brincam muito. Nossa, você é muito acelerada. Eu falei assim, eu realmente sou. Porque se eu tivesse... Eu tenho várias coisas na caixinha aqui na cabeça, pensando em tudo que eu posso fazer. Eu falei assim, mas calma, tem que ser, assim, em ordem. Primeiro isso, vou estruturar aqui, né? Mas exatamente isso foi fé. Assim, eu sentia muito que Deus falava. Daqui a pouco as coisas, tudo vai se encaixando, tudo vai acontecendo. Mas é uma fé ativa. De ir pra cima, de ir mesmo. Ficava lá, chegava às 6 horas, embalava, fazia financeiro, era recepcionista, era auxiliar, tudo. Pra depois eu falei assim, então é isso. E eu almejava já desde então, já de comprar marketing, falar assim, eu quero ser franquias aí, de vender essa personalização para outros dentistas, sentir esse cuidado. E agora eu vou conseguir fazer isso. Isso é excelente, é todo um negócio estruturado, né? Para você conseguir fazer isso, lá atrás você já planejou isso. Exatamente. Né? Não tinha como executar naquele momento, mas você já tinha planejado. Exato. Né? E confiado, e acreditado, e não parou. Não. Nada que é grande hoje começou grande. Exato. É isso que eu penso. E Deus vai colocando as pessoas certas, tirando e colocando as pessoas certas. E eu sempre venho em propósito, em oração, e sempre pedindo, Senhor, se não for da tua vontade, que me tire. Seja relacionamento, seja amizade, seja colaboradores. E eu vejo o cuidado muito grande, porque sempre, em qualquer dificuldade que eu passava, eu falava assim, mas eu sei que é o Senhor que tá cuidando, por algum motivo. E parecia que é aquela coisa, você tá aqui amarrada com um buquezinho, e eu tenho com uma flor, mas eu tenho um buquê. E você tá aqui segurando. Então eu sempre falava, entregar a florzinha, né? Deus tá falando, entrega essa florzinha que tá na sua mão. Você não tá vendo que nas costas ele tem um buquê enorme pra te dar. O maior buquê da sua vida. Você não quer entregar aquela florzinha. Você tá, não me tira isso, eu só tenho isso. Exatamente. E é isso que eu falo muito da fé. Então toda vez que eu olho lá, Declin, na minha mente, fica tudo muito claro, sabe? D de Deus, D de Daniele, D digital. E sempre soube. E inclusive, teve um paciente, há 2 anos atrás, que me falou assim, a Declin vai ser um andar inteiro.
naquele momento eu falava, Senhor, tá aqui, eu profetizo. Mas sabe quando você não vê a possibilidade? E aí depois eu entendi. Eu falei assim, quando Deus quer, Ele faz de uma maneira sobrenatural. E como as coisas estão acontecendo, né? A Declin agora, Demed, Delab, agora já com essa mentoria realmente de mostrar, porque já tiveram muitas pessoas que falam assim, você inspira, né? Não é nem de uma maneira ai, né? Mas assim, de inspiração. E eu falo assim, ai, eu quero realmente ser inspiração para outras pessoas. Você pode, você consegue. O meu técnico do laboratório, que inclusive é excelente, está comigo desde o início. Ele falou assim, doutora, eu quero fazer odontologia. Eu falei, pra agora, eu tô com você. A minha auxiliar de serviços gerais, que está comigo também, desde o início, ela começou como auxiliar de serviços gerais, hoje ela é SB e ela vai fazer técnico. Eu quero ver ali o crescimento de todos. É isso que eu mostro pra eles. Estejam comigo que eu estarei com vocês. Que é muito gratificante você saber que você conseguiu levar uma pessoa para um nível, né, a mais ali de conhecimento. Aí as pessoas falavam assim, mas você tá doida? O incentivo que você dá, depois vai sair da sua clínica. Eu falei, tudo bem, mas o que é pra ser meu, vai ser meu. E outra, deixa, sabe, eles crescerem, que a gente cresce todo mundo junto, divide pra multiplicar. Então, eu tenho esse pensamento de expansão, de crescimento. Eu vejo muito isso com o meu pai, né, que tem uma empresa há mais de 35 anos, tem funcionários lá, com colaboradores, com 30 anos, com 32 anos. Então, assim, eu falo assim, eu quero ser assim, uma empresa, e todos já conseguiram muito ali na vida, né, assim, no sentido não só de material, mas família, e é importante isso. É isso que eu quero, uma família, né, de ver e falar assim, eu pude mudar um pouquinho ali da trajetória dela para melhor. Com certeza. E mesmo que a pessoa, né, vai crescer, às vezes vai sair da tua empresa, mas saber que você tá na melhor oração dela, né? É isso mesmo. Que ela ora por você, imagina. É isso. Que gostoso, né? Todos, a maioria, saíram ali da Declin, né, de uma maneira muito gratificante. Outros voltaram também, sempre com a porta da frente, e eu sempre falando. Eu gosto muito, levo lá. Inclusive, até meu padrinho é um padre, né? E vai lá orar, vai lá rezar também. Legal. E eu sempre tenho isso em mente. Deus aqui vai conduzindo tudo. Então, minha fé, propósito e Deus sempre à frente de tudo. E se você puder deixar um recado, uma mensagem hoje para quem quer resultado, porque... E aqui a doutora está na área da saúde, então ela atua na odontologia, se formando médica, mas você pode se inspirar agora, estando no lugar que você está, sendo a dona de casa que cuida dos seus filhos, ou sendo também uma empresária, e você busca um resultado, né? E tudo é planejamento. E acho que a coisa que a gente mais falou aqui foi o planejamento. Se pudesse dar um recado, todo mundo quer resultado. Hoje, até antes da nossa entrevista, eu estava tendo uma conversa aqui sobre o meu negócio, né? Então, para você que tem o seu negócio, você que quer ter o seu negócio, você quer resultado, mas de repente você tá preso, tá naquela inércia. Às vezes é uma inércia inicial, às vezes é a inércia daquele momento em que as coisas vão acontecer, mas tá desanimado. Falar do valor do planejamento, o que você diria? Eu acho que o planejamento, né, é fundamental. Mas fé, Deus, eu sempre falo assim, ó, joelho no chão e você ativa. Planeja onde que eu quero chegar, como que eu quero fazer. Não dá pra chegar já grande, né? Todo mundo começa ali pequeno e vai seguindo. Mas como que eu posso começar? Como que eu posso iniciar? Eu sempre falo isso. Então é Deus, planejamento, você vai alcançando as coisas, né? E eu brinco, é joelho no chão e correndo ali para as coisas darem certo. Não pode deixar ali só na passividade. Você tem que ser ativo. Então, por isso que eu falo. Quando eu terminei a odontologia, finalizei, estava fazendo na festa de formatura sábado, na segunda-feira eu já estava na pós-graduação. Então, sempre foi assim. Vamos correr atrás, que nada fica ali na passividade. Então, siga isso. Joelho no chão e atividade aí. Seja ativo que você consegue chegar onde você quer. Adorei esse bate-papo, com certeza uma inspiração para quem conseguiu assistir, pegar, né? Porque a gente tem que assistir também aberto a
captar aquilo que pode ser da nossa vida. Mas eu não sou dentista, não sou médica, mas aqui tem muito material para você aplicar na sua vida, estando na área que você estiver, tendo uma graduação ou não. Exato. Às vezes o seu sonho é terminar o ensino fundamental. Às vezes o seu sonho é terminar o ensino médio. Às vezes o seu sonho é fazer uma graduação. Pega pra você, né? Porque a gente vive cada vez mais, o que a gente vê é que as pessoas estão cada vez mais ativas. Realizar sonhos E nunca é tarde, né? nunca é tarde. E Deus quer que a gente realize, né? Ele tem sonhos pra gente, a gente tem que aceitar o que ele manda, às vezes você não pegou, Exatamente. né? Então, toma posse aí também do que Deus proporcionar para sua vida, para que você possa se realizar e conseguir. Tem muita coisa boa, né? Para viver, você tem que acreditar e agir. E agir. Você falou muito bem sobre a ação. E é ação. isso, né? Uhum. Fazer aquilo que a gente pode. Você teve o incentivo, tem muita gente que não tem ninguém que fala pra você, vai, tô com você, vamos lá, vai dar certo, né? Então, buscar, estar nos lugares onde as pessoas vão conseguir te apoiar também. Faz toda a diferença. Eu adorei esse bate-papo, doutora. A gente podia ficar aqui horas mais falando sobre isso e para que você possa inspirar ainda mais outras pessoas. Mas te convido, volta. Mas com certeza. Volte. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua coragem, parabéns por ter enxergado a possibilidade de crescer desde o início, porque também é muito isso, né? Não se conformar com aquilo que tava ali, né? De repente você podia tá tudo bem ficar ali onde você tava, né? Mas não era suficiente pra você, você queria mais, você enxergou a possibilidade, você acreditou, você foi atrás e você foi caminhando nas portas que Deus foi abrindo. Eu adorei. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu sempre falava assim, as pessoas falavam, mas você questiona demais. Por que você não... É assim mesmo. Aí eu ficava, mas não é assim mesmo. E eu já começava a ir além. Eu acho que isso é importante, você também ir além. Você não ficar só naquela caixinha, né? E agir. É isso mesmo. Tá dando muito certo. Você é grande. O braço educacional acho que fechou com chave de ouro. Obrigada. Eu vou passar o contato, então, da doutora. Tem 2 perfis lá no Instagram que você vai seguir agora. @doutora Daniele S. Lima, do jeitinho que tá escrito na sua tela. Doutora Daniele S. Lima. E @Declean Odontologia. @Declean Odontologia. Muito Volte obrigada, sempre. viu? Venham lá receber essa experiência de cuidado e personalização. Será um prazer recebê-los lá. Experiência é tudo. Faz a pessoa que tinha um medo de ir ao dentista se tornar o teu paciente mais assíduo, né? É isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você que escolhe nos assistir, aprender, se inspirar. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.